Olá a todos. Esta é a... Vocês estão a ouvir Olá, bem? boa tarde. Sim. Esta é a Bom dia. Carolina Bianchi, Sim. certo? Que é fundadora da Mudatuga. Pronto, ela vai falar um bocadinho também sobre a empresa dela, sobre a Mudatuga, e vai falar um bocadinho sobre compostagem com minhocas. Ela trouxe as minhocas para nós conhecermos. Portanto, espero que gostem, e se tiverem dúvidas ou questões podem perguntar, certo? Sim, elas de facto não mordem. Então, obrigada, Catarina. Obrigada pelo convite para estar aqui. A Deloop já é uma empresa que eu acompanho desde quando eu criei a minha própria startup, então é muito bom para mim estar aqui, conhecer a vocês e conhecer, se calhar, quem está ali virtualmente também. Portanto, só para apresentar rapidamente o meu projeto, o meu nome é Carolina, eu sou bióloga e há 3 anos e meio eu fundei um projeto que se chama Mudatuga. O nome não muito popular no início, eventualmente vingou. O projeto, ele de momento tem um foco em mudar as pessoas e transformar toda a gente em ninja da compostagem. Começámos com uma brincadeira, hoje temos uma comunidade de milhares de pessoas num Google Classroom que se auto-intitulam Ninjas da Compostagem. Esta brincadeira foi longe o suficiente para virar uma empresa, depois, eventualmente, conseguimos juntar mais biólogas, somos agora 3, e de repente algo que começou como um projeto muito... que não era assim tão ousado, era uma coisa muito informal, eu só queria explicar às pessoas e tentar compreender do lado delas porque é que não faziam compostagem, porque é que eu estou cá há quase 7 anos e quando a primeira casa que eu vim em Coimbra, as pessoas da minha idade sequer faziam a separação do plástico. E acabou por virar projeto fundamental, acabou por virar projetos Erasmus, acabou por virar agora uma aplicação, acabou por virar tanta coisa que estava a dizer a Catarina, eu ando, na última semana viajei tipo 2.700 km para fazer as monitorizações todas do fundamental. Isto está muito caótico, mas temos boas coisas a acontecer também. Eu acho que eu espero um dia ter a alegria de ter uma equipa tão grande como vocês. Também este ano lançámos um livro infantil, que é Eva, a Ninja da Compostagem, que faz homenagem a algumas pessoas que vocês devem conhecer, talvez, ou não, não sei. Não sei se já ouviram falar na Eunice Maia, mas ela é uma grande amiga minha que ajudou a colocar a Mudatuga em pé e ajudou a publicar este livro, e as ex-escolas também. Portanto, devem estar a perguntar, ok, então o que é que esta Carolina vem cá dizer hoje? Eu tenho trabalhado com diversos públicos desde 5 anos até literalmente os 99. Ontem estava na Universidade Sénior da Alijó a fazer uma sessão como esta, mas para um projeto de compostagem comunitária. E quanto mais tempo se passou desde o início de 2020, quando iniciei a Mudatuga, mais eu compreendi que o que era preciso, na verdade, era muito mais uma revolução comportamental do que, de facto, soluções para fazer compostagem. E quanto mais eu trabalho, mais eu descubro coisas muito tristes. Por exemplo, eu estive em Abrantes a fazer uma monitorização dos contentores de biorresíduos. Não sei se viram nas notícias, mas agora, na Salum, onde eu vivo, há contentores castanhos para os biorresíduos. É uma novidade em Coimbra, não é? Finalmente. Mas quando abrimos esses contentores, o que é lá dentro? Alumínio, plástico, tudo que não deveria, pilhas. Depois fui monitorizar compostores eletrónicos muito tecnológicos com cartões digitais para identificar o utilizador e tudo. E quando abri aqueles contentores, o que havia? Plástico, metal. Depois fazemos compostagem doméstica, as pessoas reclamam que há moscas ou problemas. Fazemos compostagem em escala industrial, fazemos a recolha porta a porta no Porto. Por exemplo, a Lipor faz esse trabalho e faz muito bem há muitos anos e ainda se deparam com contaminações. Portanto, eu estou muito convencida que eu fui na direção certa e tenho ido na direção certa de explicar às pessoas que a compostagem não vai ser um problema resolvido por um drone voador que vai de casa em casa a dar um anúncio de separem as cascas de banana, porque não vai ser assim que vai acontecer. As pessoas precisam de mudar. E para que as pessoas mudem,
e finalmente vejamos algum resultado, não só na compostagem, mas também na reciclagem no país, é preciso investir em educação ambiental, é preciso de fazer ações. Por isso que eu estou muito grata da oportunidade de estar aqui hoje. Então, eu vou só, para tornar isto mais interativo, antes de chegarmos às minhocas, fazer algumas questões. Alguém aqui tem uma ideia de... O último relatório de resíduos que temos em Portugal é 2021. Alguém tem ideia de quanto do total de resíduos urbanos, domésticos, foi reciclado? Wild guess. Um bocadinho mais, mas no ano anterior, que foi o ano da pandemia, em que deitamos muita coisa para o aterro por questões sanitárias, foi 9%. Em 2021, reciclámos 17%. Ou seja, temos aqui ecopontos por todos os lados e mesmo assim reciclámos 17%. Alguém tem ideia de, em 2021, quanto por cento do total do nosso lixo foi parar num aterro sanitário? Um pouco menos, ainda bem. Mas não há muito tempo tinha sido 80%. Em 2021 tivemos 60% de todo o lixo urbano doméstico feito em Portugal por geradores de até 1.100 litros dia. 60% foi para aterro sanitário. Temos 33 aterros sanitários, 31 no continente, um na Madeira, um nos Açores, completamente abarrotados de lixo. E o motivo principal, obviamente, é a falta de separação na fonte. A falta de separação na fonte é o principal problema e quanto mais eu falo com as pessoas da área, mais nós percebemos que é uma questão muito mais comportamental do que tecnológica ou de infraestrutura. Porque quem quer, consegue fazer. Mas depois, com o passar dos anos, eu fui descobrindo algumas curiosidades muito interessantes. Por exemplo, vocês estão ali, já fui lá ver e roubei da vossa copa borra de café e cascas de frutas e tal. Não sei se sabem, mas se estiverem a fazer a reciclagem, colocar as coisas no ecoponto corretamente, basta um X% de pessoas colocarem coisas incorretas que aquele lote todo é invalidado. Porque deixa de ser separação na fonte. Então eu acho que a primeira coisa que é muito importante para vocês compreenderem é por que a Carolina insiste tanto em separação em casa ou separação na fonte? Porque a partir do momento que há uma contaminação entre os resíduos, eles não podem mais ser contabilizados como reciclados na fonte. E as novas legislações em Portugal dizem que a partir de 2027 já não se pode considerar compostagem o resíduo orgânico que é compostado da recolha indiferenciada. Então vamos só explicar alguns conceitos muito importantes, que é, temos a recolha seletiva, que é óbvia, né, que são os ecopontos, e agora em Coimbra temos o piloto da recolha dos biorresíduos. Tudo que for coletado naqueles contentores e for direto para a compostagem é contabilizado como compostado. Ok, está ótimo. O que eu faço em minha casa vai ser contabilizado como compostagem. Só que ainda há muita gente que coloca o biorresíduo no contentor comum. Isto, hoje em dia, é supostamente, na melhor forma possível, separado numa unidade de tratamento, né, mecânico-biológico. As pessoas tentam ali separar por máquinas e também manualmente o plástico da casca de banana, etc. Isto ainda existe algum composto que se consegue fazer, algum orgânico que se consegue salvar. E isto ainda entra na contabilização dos municípios como compostagem. Em 2027 já não. Então o que é expectável? Eu que trabalho na área vejo que vamos começar a fazer compostagem, vamos ter dados de, nossa, Portugal está a fazer muita compostagem, até o ponto em que chega 2027 e vamos considerar compostagem apenas aquilo que foi separado na fonte e vai ter uma queda brutal. E é para isso que eu trabalho, que é para que não exista essa quebra, porque a partir do momento que tiver essa quebra, nós levamos com multas e perdemos uma série de financiamentos europeus de ambiente e passamos uma vergonha internacional, honestamente. Pronto, isso dito, eu acho que para vocês talvez já esteja claro que a parte mais importante e mais difícil da compostagem é a parte mais importante e mais difícil da reciclagem. São as pessoas em casa. Ou seja, eu preciso de convencer 10 milhões de pessoas que os resíduos orgânicos têm que ser colocados num pote à parte, não é? E que depois eles nunca podem ser misturados com plásticos.
eles nunca podem estar dentro de um saco, exceto se for um saco óptico biodegradável, que só acontece em Cascais. Portanto, não é a nossa realidade conimbriciense. Eu preciso de convencer as pessoas que, a partir do momento que elas misturam no lixo pilhas com plástico e etc., e colocam isto num ecoponto, isto vai tudo para aterro, não há solução. E muitas pessoas ainda estão presas a esses mitos. E parte desses mitos são os mitos da compostagem. Portanto, para não ficar aqui muito chato, eu trouxe um balde de um município com o qual estou a trabalhar. Não vou mostrar o logo porque não foi patrocinado. Eu recolhi ali da vossa copa alguns resíduos que vocês separaram. E tenho cá cascas de banana e borras de café e etc. E eu ia perguntar para vocês o seguinte: alguém sabe algum tipo de resíduo que eu não possa compostar? Que seja orgânico, obviamente. Sim. Mais ideias? Carne, ossos. É verdade. É assim. A minha resposta é sempre, não, depende. Porque o que é que vai acontecer? Nós temos imensas formas de fazer compostagem e reciclagem orgânica dos nossos resíduos. Todo resíduo biodegradável, ele vai ser compostável. A questão é, como é que eu estou a fazer a compostagem? Portanto, existem métodos, por exemplo, a fermentação japonesa, que é a bokashi, que eu posso colocar ossos e carne, e posso fazer no apartamento. Existem as minhocas, coitadas, que estava aqui a dizer a Catarina, eu lavei isto num dia 14 numa escola em Cascais e 293 crianças tentaram matá-las todas, mas ainda há sobreviventes. Este tipo de compostagem vai ter limitações. A compostagem com sem minhocas também há limitações. A questão é, qual é o método de compostagem que eu estou a utilizar? Existem projetos de compostagem no jardim que colocam carne e dá certo. Existem projetos de compostagem no jardim que colocam só cascas e dão errado. A questão é, como é que as pessoas estão a fazer aquilo? Está bem? Portanto, quando falamos do básico da compostagem, nós vamos tentar separar os verdes, os castanhos, aquilo que toda a gente sabe, não é? As borras, as cascas, vamos evitar a carne, os ossos, os alimentos cozinhados, as conchas e outros tipos de resíduos que sejam muito calcários. Vamos misturar aquilo tudo como se fosse uma lasanha, não é? Vamos fazendo camadas, deixamos ali no jardim e depois de um certo tempo aquilo vira composto. Perfeito. Está ali a participar uma série de micro-organismos, macro-organismos, minhocas, besouros, colêmbolos e outros animais que não interessam. Quando nós vamos fazer a compostagem com as minhocas, nós vamos ser um bocado mais restritos, porque elas têm, de facto, uma dieta assim, um bocadinho chata. Elas são vegetarianas e elas detestam tudo que seja muito ácido. Ou seja, citrinos, ananás, carne, óleo, tudo isto não pode ir para as minhocas. Depois há outros métodos. Há métodos em que eu posso colocar carne, que é o japonês. Há a compostagem industrial, em que eu coloco tudo lá para dentro, coloco o resto da comida, coloco o guardanapo, coloco a carne, coloco tudo. Depois há o biogás, podemos também fazer em casa, compramos o Home Biogas, também não foi patrocinado, mas é a única marca que conheço. Colocam ali os resíduos e tem gás para fazer na cozinha. E eu instalei um desses quando eu estive num voluntariado fora e foi muito giro porque de facto funciona. A questão que as pessoas sempre me perguntam é: Carolina, eu vivo num apartamento sem varanda e este tem sido, vamos assim dizer, a pessoa nessa condição é a maior parte do meu público. Eu não tenho varanda, eu não tenho horta, eu não tenho sequer vasos ou plantas e eu preciso de fazer compostagem e eu não tenho espaço. E eu sempre digo, é mentira, porque, como podem ver, não vai ocupar muito do vosso espaço ter um compostor de minhocas. Qual é o problema? Obviamente, se a pessoa vai fazer uma compostagem com minhocas muito compactada, muito pequenina, ela vai ter uma limitação do quanto de resíduos que ela pode colocar, não é? Ou seja, vai ser difícil. Outro desafio muito grande que eu encontro quando eu trabalho em cidades, porque tenho trabalhado muito na área rural agora, é o que eu vou colocar para equilibrar a matéria seca, porque eu também não tenho folhas, não tenho um jardim, não recolho folhas, preciso de alguma coisa para equilibrar a matéria seca e não há. Então, tem a resposta do papel cartão e tem a resposta de guardanapos e jornais e etc. Então, o que eu queria fazer agora era uma pequena demonstração, porque eu gosto de proporções, que é: Carolina, qual que é a receita da compostagem? Então, nós vamos ter basicamente dois tipos de resíduos, que são os orgânicos da cozinha
E os secos? Qual é a diferença entre um e outro, para além de um não ter umidade e o outro ter? Este tipo de resíduo é muito rico em azoto e este tipo de resíduo é muito mais rico em carbono. Está bem? É basicamente esta a diferença. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um genocídio à cartolina. Então, só para terem uma ideia, quando nós vamos fazer compostagem, nós vamos tentar equilibrar mais ou menos com minhocas metade do prato delas, vamos assim dizer, se isto fosse um prato, vai ser orgânicos da cozinha, como as cascas, as borras de café e tudo aquilo que elas gostam. E a outra metade, preciso de um bocadinho mais, a outra metade vai ser papel cartão, guardanapos e tudo aquilo que iria para o lixo. E isto daqui é como uma minhoca se alimenta numa dieta equilibrada, está bem? Muitas pessoas ficam, ok, tudo bem, eu vou então arranjar um vermicompostor, ou vou montar um vermicompostor, vou arranjar minhocas não sei onde, vou começar a ter minhocas na minha casa, vou ter problemas, vou ter moscas, vou ter maus cheiros, vou ter traumas geracionais, mas não é bem verdade, porque a compostagem com minhocas, eu acho que ela é a mais simples, mais higiênica e mais fácil de lidar de todas, e as pessoas têm muito medo. Portanto, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou convidar uma pessoa que queira, daqui a bocadinho, pegar uma minhoca, e nós vamos só falar porque é que eu acho que a vermicompostagem é uma solução que, infelizmente, não tem sido explorada tanto em Portugal pelas câmaras municipais, enquanto em países como, por exemplo, na Bélgica, na França, os municípios comparticipam para que possamos comprar compostores ou mesmo vermicompostores e mesmo comparticipam ou doam, enfim. Porque as minhocas, elas têm uma particularidade, essas mosquinhas aqui são culpa das crianças, vamos assim dizer. As minhocas, elas têm uma particularidade muito interessante, que é, elas conseguem comer metade do seu peso todos os dias. Então eu vou colocar aqui algumas, só para vocês não estarem a mexer nisto. E vamos ver se eu consigo aqui pegar também uns bebês para que vocês vejam. Alguém aqui tem nojo de minhocas? Eu prometo que elas não fazem nada. Além de não morder, elas são muito simpáticas. Mas as minhocas, e toda a gente fica, por que minhocas, não é? E que tipo de minhocas? Vamos começar aqui com um bocado de biologia, que é, existem milhares de espécies de minhocas, tá bem? Não existe só um tipo de minhoca. E este tipo de minhoca, que é a minhoca californiana, que na verdade é nativa da Europa, ela tem uma particularidade interessante, que é o habitat dela. Nós temos minhocas que gostam de viver na superfície do solo, nós temos minhocas que gostam de andar ali a subir e a descer, são indecisas, e temos aquelas minhocas que gostam de ficar mesmo a 2 ou 3 ou 4 metros de profundidade. E é por isso que às vezes as pessoas dizem, pá, outro dia choveu e eu encontrei uma minhoca gigante, branca, grossa, tipo morta na calçada. Eu acho que alguém já viu isso no passeio. Essas minhocas são minhocas de profundidade. Agora imaginem só o que aconteceria com essa minhoca, coitada, se eu a colocasse neste compostor. Ela ia tentar cavar, chegar no fundo e encontrar um plástico e ia ficar extremamente frustrado. Então existe um certo tipo de minhoca, que é a minhoca de superfície, que nós vamos utilizar. E eu quero aqui fazer mais algumas perguntas, só para ver se vocês percebem mais ou menos por que minhocas? Ou seja, por que não estamos a usar outro animal para fazer a compostagem doméstica? Sendo que existe bichos de conta... Diz. Elas são hermafroditas, é verdade. É um benefício. E porquê que é um benefício? É muito exponencial. Para terem uma ideia, cada vez que duas minhocas acasalam, as duas ficam grávidas, entre aspas, de um casulo. Cada casulo é colocado depois de 4 dias. Façam matemática. Quem for aqui em janeiro, sim, eu não sou matemática. Cada ovo pode ter 1 a 3 bebês. Então, a cada 4 dias, nós podemos ter mais ou menos 6 bebês. Façam a matemática. Com 2 minhocas em um ano, até quantas eu consigo chegar? Depende, sim, mas em condições
ótimas em temperatura e pressão, não é? Elas reproduzem-se o tempo todo, e eu consigo ter, por exemplo, em boas condições, daqui a um mês eu tinha 100 minhocas, daqui a um mês eu posso ter até 600. É uma coisa muito rápida. Mas o fator das minhocas serem hermafroditas não é o único fator pelo qual escolhemos as minhocas para serem as nossas parceiras de compostagem doméstica. Conseguem pensar em mais alguma coisa? É muito importante, elas não mordem, elas não fazem barulho, elas não se queixam. Essas aqui raramente fogem, porque elas são minhocas de superfície, né? Então elas estão ali, ok, tudo bem, isto aqui não é muito fundo, mas eu estou bem aqui. O importante é estar no escurinho e não ser vítima dos gatos, no meu caso, ou de pombas e assim. Mas tem uma outra coisa muito importante. É que as minhocas são do reino animal, vamos assim dizer, dos animais que têm a maior capacidade de processamento de alimento por dia. Então, vou dar um exemplo. Eu peso 50 quilos. Se eu fosse uma minhoca, todos os dias eu comeria 25 quilos de comida. É uma quantidade brutal de processamento de comida que elas têm. Elas são quase como se fossem mini máquinas. Elas são simplesmente um tubo digestivo. Entra, sai e aquilo é muito rápido. Então a escolha e a popularização da vermicompostagem doméstica, ela aconteceu na Califórnia nos anos 60, e é por isso que são as minhocas californianas, que na verdade são nossas e conseguimos encontrar no jardim, porque as minhocas são verdadeiras máquinas de comer. Ao contrário de outros animais que ou são mais asquerosos, menos simpáticos. Por exemplo, já ouviram falar na mosca soldado? Projeto da mosca soldado? A mosca soldado, basicamente, é um tipo de mosca que come ainda mais que as minhocas. E agora tem uma startup que eu acho que é Into Green, que é de uma malta muito fixe, que fizeram uma planta, até foi um projeto da GoParity, fizeram uma planta para ter tanta mosca soldado e depois transformar a pupa das moscas em ração para animais. Ou seja, eles conseguem transformar aquilo em biomassa, não é? Pronto. E depois uma outra coisa muito importante sobre as minhocas. Alguém tem ideia de quanto tempo, em média, vive este tipo de minhoca? Estou a falar desse tipo em particular, não é? Chutes? Não? Mais. Pois, lá está. Então, se eu começar com 2 minhocas, sabendo que essas 2 minhocas podem ter daqui a 4 dias casulos com 6 bebês, vão vendo a importância da minhoca, não só no ambiente, mas porquê que foi uma escolha? Ou seja, não é uma escolha completamente aleatória. Quantos anos vive uma minhoca? 4, em média. Isso quer dizer que ela pode viver um dia, como foi o caso de muitas minhocas que foram à escola comigo, não é? Foram assassinadas. Ou elas podem viver 4, 5 anos se forem bem tratadas. Na minha garagem eu tenho para aí 5.000 minhocas em grandes caixas, que são estoque que eu vou repondo nos workshops em que elas vão sendo assassinadas em nome da ciência. As minhocas, elas são simpáticas para fazer compostagem em apartamento porque não cheiram mal, não dão trabalho, não fazem barulho, cabem em qualquer cantinho, comem o dobro metade do seu peso por dia, duram 4 anos, reproduzem-se sozinhas, não é preciso ter cuidado nenhum. A única coisa que nós não podemos fazer é deixá-las torrar no sol. Elas ainda, quando ficam meses sem comer, o que acontece é que elas vão ficando... Alguém quer vir aqui ser a vítima de pegar uma das minhocas? Quem é que quer pegar a minhoca? Ela está bem contente, esta aqui. Está a andar bastante. Esta daqui é quase adulta. Ela ainda não está completamente adulta. Ela fica um bocadinho maior que isto. Elas são pequeninas. Porquê que elas são pequeninas? Porque é aquela questão da espécie, não é? Qual é o tipo de minhocas que nós vamos escolher para fazer a compostagem no apartamento para saber que elas não vão fugir, não vão morrer, são muito flexíveis em termos de temperatura. Qual é a questão? Ela até é um bocado gordinha, ela fica mais gordinha. Se eu ficar meses sem alimentar uma minhoca porque eu fui de viagem, o que vai acontecer? Ela não vai morrer imediatamente. Ela vai ficar magrinha, 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 até ficar um fiozinho. E depois, se eu voltar a alimentar, ela simplesmente volta a comer como se nada fosse. E volta quando ganhar o peso certo a procriar. Ou seja, são animais tão simples e as pessoas ficam... Ai, a compostagem com minhocas é dificílima porque não pode-se colocar limão.
Portanto, assim, eu acho que as minhocas são animais relativamente simpáticos quando falamos de compostagem. O problema dos meus workshops de compostagem não são as minhocas, não são as mosquinhas da fruta que podem estar na casca de alguma coisa, não são os resíduos, não são as dificuldades que as pessoas encontram na compostagem em si. O problema dos meus workshops são as pessoas. Não querem separar os resíduos. Não sei porquê. Não sei se vocês sabem, mas os resíduos orgânicos são aqueles que mais impactam a emissão de gases de efeito de estufa dentro de um aterro sanitário. Ou seja, quando nós enviamos para um aterro sanitário, uma mosca da fruta está aqui a assassinar-me, quando nós enviamos para o aterro sanitário isto, vai se decompor e é mau para o ambiente, certo? Mas isto aqui é o que tem a capacidade de gerar gás metano. Porque no aterro sanitário, na falta de oxigênio, em vez de, na compostagem, quando juntamos os dois, vai sair um pouco de CO2, não é? Como eu respiro, tenho direito, elas também têm. Isto aqui abafado, uma compostagem mal feita, gera metano. E muita gente fica, meu compostor cheira muito mal, cheira a ovo podre. Pois, porque não há oxigenação, não há oxigênio. Se não há oxigênio, isto apodrece e vira metano, como se fosse um aterro sanitário. Lamento dizer, está a tentar ajudar, mas não está a fazer grande coisa. Então, eu encontro muito mais resistência das pessoas do que dificuldade, de facto, de fazer um ato tão simples, que é pegar nas cascas, nas borras e separar, como vocês estão a fazer já bem na cozinha, pegar os restos de papel, guardanapos, papel cartão que nós recebemos sempre em embalagens em casa, e pegar numas minhocas. Esta parte não é difícil. Normalmente os meus workshops não são muito focados nesta parte, são muito mais focados na parte do porquê é que não estamos a fazer, ou o que é que precisamos para começar a fazer. Está bem? Obviamente falta infraestrutura, obviamente nem toda a gente vai ter um vermicompostor em casa, obviamente nem toda a gente precisa de adubo para plantas, mas uma das questões que eu me coloco é, eu não consigo compreender muito bem como é que eu posso ir a um município extremamente rural e ver pessoas a colocar isto num caixote de lixo quando têm um jardim tipo de 200 metros quadrados. Isto acontece. E uma das mensagens que a Mudatuga quer passar não é uma receita tipo, olá, meu nome é Carolina, portanto nós vamos misturar metade disto com metade disto, colocar ali e fecha e espera 2 meses e tudo é adubo. Porque esta parte, nós vemos ao YouTube, nós vemos em qualquer palestra sobre compostagem. O que é difícil? Como é que eu vou convencer uma pessoa que sequer faz reciclagem que isto aqui é importante? Percebem? Então, eu queria só fazer um quiz sobre... Vamos começar com... Quem aqui já faz compostagem em casa? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Quem aqui já viu os avós a fazerem compostagem na aldeia ou já é mais, não é? O que aconteceu? Qual que foi a quebra geracional? O que aconteceu entre uma geração e outra? Isso também é um fator, mas tem um fator anterior a este. Na altura dos nossos avós e bisavós, e ontem na Universidade Sénior eles me confirmaram isto. Diz. Pois, é verdade, mas... E vamos agora pensar. Como? A alimentação mudou. Exatamente. A alimentação mudou. Mas tem um fator ainda anterior a todos esses, que é, na altura... Como? Também, na altura, não existia o conceito de lixo. Simplesmente. Isto aqui nunca não era chamado de lixo. Eram os restos que virava estrume na estrumeira. A partir do momento que um ser humano muito urbanizado chegou, olhou e disse, isto é lixo, foi aí que houve a quebra. E foi na geração dos nossos pais, podemos culpá-los. Porque quando eu vou conversar com pessoas de mais idade, porque eu trabalho mesmo com essas pessoas de idade, e pergunto o que aconteceu, muitas vezes, quando eles deixaram de fazer estrume, foi porque alguém chegou e disse, isso é lixo.
E a pessoa ficou, pronto, desculpa, não sabia, para mim isto daqui era comida para os porcos, para as galinhas, para a terra. Então foi a própria criação do conceito de lixo orgânico que impediu. Claro que depois a alimentação mudou, nós temos embalagens, não é? Nós temos comida ensacada, nós temos apartamentos que têm, sei lá, estúdios que nem sequer têm uma cozinha, não temos terra, não temos vasos, perdemos a conexão com o campo. Aconteceu uma série de coisas. Mas a primeira coisa que teve que acontecer para tudo isso acontecer foi que nós criámos o conceito de que isto é lixo e não é. Eu encontro todo tipo de reclamação, vamos assim dizer, quando dizem, eu não faço compostagem porque isso deveria ser o governo, porque eu já pago a taxa de lixo. Eu não faço compostagem porque isto aqui não importa nada. É assim, não sei se viram, mas lá no Rio de Janeiro, na semana passada, morreu uma rapariga de desidratação porque estamos com uma sensação térmica de 60 graus no Brasil. Ou seja, podemos continuar com este discurso, não é? Ou podemos começar a olhar um bocadinho mais por impacto que o resíduo orgânico tem na alteração climática. Quando falamos de emissões e comparamos, por exemplo, resíduos orgânicos no aterro, eles têm um impacto pior do que frotas de carro. Estamos aqui a discutir veículos elétricos e a deitar a casca de banana no contentor normal. Então, eu acho que também não houve uma literacia de explicar às pessoas que isto aqui é pior do que um carro, isto aqui é pior do que um voo, isto aqui é pior. E esta noção é um bocado o que eu tenho como missão nos últimos anos, que é tentar fazer as pessoas enxergarem que primeiro que isto aqui tem um impacto muito maior do que elas imaginavam. Depois que é extremamente simples, e vamos terminar o workshop com simplesmente colocar e tapar e acabou o workshop, não é? Poderia ser uma coisa de 5 minutos. Mas, principalmente que a única forma de tirar o resíduo orgânico do aterro, efetivamente, é separar na fonte, que é o que vocês fazem, não misturar isto com nada, fazer compostagem ou utilizar equipamentos ou exigir equipamentos de compostagem e criarem um pouco mais de consciência que, independentemente se há compostagem em Coimbra ou não, nós também estamos a sofrer com alterações climáticas cá. E eu acho que essa é uma grande lição que, eventualmente, quem sabe no próximo verão, com mais incêndios ou assim, eventualmente as pessoas vão acordar para isto. Qual que é a minha crítica? Eu trabalhei neste último semestre em 16 projetos de recolha bio do Fundo Ambiental. Todos eles têm um denominador comum. O investimento em educação ambiental era pontual e não chegava a 10% do projeto. Compraram contentores com sensores, colocaram sistemas de geolocalização, sistemas que são importantes, são dados que nós precisamos. E investimento em educação ambiental foi menos de 10%. Como é que eu vou convencer as pessoas a utilizarem, ou como é que eu vou explicar que utilizem aqueles equipamentos se elas não sabem sequer a relevância do que elas estão a fazer? Como é que eu vou pegar um país que está a deitar 60% de lixo no aterro e explicar que nós não andamos aqui a colocar contentores castanhos em Coimbra porque eles são bonitinhos? Sobre a compostagem, não há muito o que dizer. Uau, isto aqui, se eu tivesse feito só isto, eu teria demorado mais ou menos 5 minutos, não é? O workshop de compostagem em si não é grande coisa. Eu cubro com os castanhos, as minhas minhocas ficam alimentadas, muito bem, obrigada, e eu sigo para casa e elas continuam a fazer o que elas fazem melhor, que é comer. Certo? Eu poderia fazer um workshop de 5 minutos. Mas na minha cabeça, isto no último ano, quanto mais eu estou em contacto com as pessoas, quanto mais eu falo com as pessoas, com as crianças, com os idosos, com pessoas na aldeia, e este ano foi um ano muito transformativo para mim, porque eu estive a fazer porta a porta na chuva, bater de porta em porta, perguntar porquê é que eu não faço compostagem. E foi um trabalho muito diferente de tudo que eu tinha feito. Eu saí do escritório, eu saí da incubadora, eu saí de trás do computador em que eu escrevia os projetos, pensava vai ser grande sucesso, e tive a falar com milhares e milhares de pessoas de porta a porta de Alijó
até Faro, que literalmente rodei o país todo, a tentar compreender. E quanto mais eu faço isto, mais eu chego à conclusão que mostrar para vocês como é que se faz compostagem é a ponta do iceberg. Mostrar para vocês como é que se separa os orgânicos é a ponta do iceberg. O mais importante para mim continua a ser, e eu estou feliz que eu mirei certo, transformar as pessoas em ninjas da compostagem. Então o que é que o ninja da compostagem vai fazer? Vai chegar a toda a gente que conhece e falar, uau, hoje eu descobri que a minha casca de banana é pior do que o meu carro. E eu acho que isto é uma coisa muito transformadora. Quando eu trabalho com as crianças, obviamente essa é uma história infantil, né? Não tem assim muito interesse para vocês, mas elas ficam completamente desiludidas quando descobrem o que é um aterro sanitário. Ficam completamente desiludidas quando eu digo, sabias que se fizermos um aterro sanitário ao pé da tua casa se vale 100 mil euros, amanhã só de anunciarem que ali é um aterro vai valer 10 mil e depois não consegues vender e nunca mais lá, tipo, nunca mais podes sair daquela vila quando tens dinheiro para comprar outra casa e a criança tipo vai para casa assim. E eu recebo e-mail de pais frustrados. Mas eu acho que é um bocado o meu trabalho. Eu acho que a Mudatua, ela nasceu de uma sensação de estou inconformada. Eu pretendo continuar a trabalhar com muita educação ambiental. Como podem imaginar, não é fácil esse trabalho, não é fácil levar todos os dias com pessoas descrentes no que eu faço, com pessoas que ficam irritadas, com, oh meu Deus, que agora eu vou ter que descascar neste balde. Assim, não é fácil lidar com isto, mas o que eu gostava é continuar o meu trabalho de espalhar a palavra, que uma simples ação como não misturar isto aqui com mais nada pode ter um impacto brutal em termos de mitigar alterações climáticas. E é por isso que a compostagem está tão na moda. Em termos de soluções para o futuro, o que é que vai haver? Um mix. Pessoas vão fazer compostagem em casa, pessoas vão fazer compostagem comunitária, pessoas vão ter recolha porta a porta, pessoas vão ter contentores castanhos na rua, com ou sem códigos, com ou sem chave, não sei. Pessoas vão continuar a enviar isto para o aterro, infelizmente. Do nosso lado, nós pretendemos continuar a tentar sensibilizar um pouco as pessoas, trabalhar com a educação, porque eu acredito que eu não estou a rogar pragas de ninguém, mas a maior parte dos relatórios que eu estou a fazer do fundamental, a conclusão foi, não resultou. Então é muito difícil, até porque eu executei, e o não resultou vem porque não houve tempo suficiente de falar com as pessoas para elas se darem ao trabalho de irem buscar um contentor sequer. Está bem? Outra coisa muito importante é, até hoje, não existe, vamos assim dizer, a compostagem e a recolha dos biorresíduos, ela só é viável em mais ou menos 30% do nosso território. Quando nós vamos para o interior, estamos com a ilusão de que há lá pessoas a fazerem compostagem, é tudo lindo e não há resíduos orgânicos nas aldeias e nas zonas rurais. Ontem estava eu numa aldeia, tipo no meio do nada, num monte, a ver senhoras, pessoas, a deitar as podas das oliveiras no contentor comum, quando há a recolha de verdes, está bem? O que eu tenho feito em relação a isso foi, no último ano, em parceria com alunos do mestrado da Nova, nós fizemos uma aplicação que basicamente tem... Foram 3 anos para tentar compreender o que é que eu precisava em termos tecnológicos, porque havia muita tecnologia e eu não estava satisfeita com nada que eu encontrava por aí. Basicamente, o que eu acredito é, nós precisamos de ter uma forma de contabilizar o quanto 70% do nosso território está a reciclar por compostagem na origem e não existe essa tecnologia, porque as pessoas estão só focadas nos 30% de território que são as grandes cidades. Portanto, não sei se tem questões sobre a compostagem em si, eu não quero passar muito tempo do vosso almoço, mas espero que tenham compreendido que sempre que me chamam agora para dar um workshop de compostagem ou uma palestra, se não for no âmbito de um projeto muito específico em que eu tenho que fazer o passo a passo e apoiar as pessoas ali, quando eu vejo um público jovem, o que é que eu penso? Eu sei que vocês não estão a reciclar tudo. E eu sei que vocês não estão a separar. E está tudo bem. Mas, tipo, se nós não fizermos isto e se nós não espalharmos a palavra,
tipo, literalmente estamos todos lascados, tipo, não há volta a dar. Não vai haver um drone que vai recolher as cascas de banana em casa, não vai haver uma aplicação, não vai haver uma tecnologia. Nós precisamos de separar o resíduo. Ninguém vai fazer isso por nós. E essa é a parte que eu gostava de deixar como mensagem final. Eu sei que vocês trabalham muito com soluções incríveis. Aquilo é uma coisa que eu acho fantástica e eu estou muito contente que fizeram esse projeto, porque inspira-me também a fazer mais coisas, não é? E tentar pensar em novas soluções. Mas, sim, pronto, a mensagem que eu queria deixar aqui é: não adianta. Podem criar... teve uma vez que eu fui em Itália e tinham ali contentores que detectavam o que era a garrafa que eu colocava e girava. Não adianta. Nós não temos tempo, nós não temos dinheiro, nós não temos depois circuitos, não temos capacidade de delegar a tecnologia que faça a única coisa que nós temos que fazer, que é separar. Tá bem? Se tiverem alguma questão sobre as minhocas, podem colocar à vontade. Quem quiser almoçar também, não vou vos reter. Queria agradecer pela empatia, por estarem aqui a ouvir. Pena que ninguém quis pegar na minhoca. Ela é muito simpática. Se quiserem saber mais sobre compostagem, temos um Instagram. Podem seguir. Tem lá conteúdos sobre tudo. Tem desde para criancinhas até velhos, vamos assim dizer. Eu acredito na democratização do conteúdo, então quase todo o conteúdo é gratuito. Tipo, podem aprender a fazer compostagem até com fermentação e baldes japoneses e coisas assim. Se tiverem questões, sempre podem enviar por mensagem que eu respondo. E deixar um convite, que é, quando chegarem a casa, tentem reparar mais ou menos o quanto do contentor de lixo de vocês são resíduos que poderiam ser comida das minhas minhocas. Tá bem? Então, obrigada pelo convite. Espero que tenham aprendido alguma coisa de útil. Espero que tenham compreendido a importância do trabalho de educação. E como a educação e a tecnologia têm que andar de mãos dadas, porque se fizermos só um lado e não fizermos o outro, há tecnologia que sobra e robôs voadores, mas não há pessoas que não vão separar. Tá bem? Muito obrigada e bom almoço para vocês. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Sim. Antes de mais, obrigado, Carolina, claro, por teres aceitado o nosso convite e fechares a nossa primeira ESG Impact Week, que acho que foi um sucesso. Acho que vamos ter que fazer mais vezes, e parabéns pelo trabalho que tu fazes e pela dedicação que colocas que colocas no teu trabalho, que é muito, que se sente quem está do outro lado a ver. Muitos parabéns por isso. A minha questão era muito prática relativamente à nossa empresa. Nós, de facto, desde há cerca de, não sei, 6 meses ou mais um bocadinho, começámos ali a dividir os resíduos orgânicos em 2, ou seja, criámos um cesto só mesmo para fruta e para borras de café, que são coisas que se consomem muito diariamente aqui na empresa, mas tudo o que era orgânico, de resto de comida, o que é que seja, guardanapos, e vão para outro contentor. No entanto, nós já fizemos isso na altura a pensar, ok, se calhar nós conseguimos fazer algum tipo de compostagem com estes resíduos, mas temos algumas dúvidas como é que a quantidade do que é que nós produzimos, não é? Todos os dias há dezenas, centenas de cafés, se calhar, às vezes a serem tirados na empresa, 1 ou 2 caixas de frutas por semana. Como é que nós conseguimos, entre aspas, uma empresa que está no centro de uma cidade, escoar, digamos, esses compostos para compostagem e não fazer aquilo que infelizmente ainda fazemos, que é separamos na fonte, mas depois os 2 sacos vão para o mesmo sítio, ou seja, já fazemos a parte da separação na fonte, estavas a dizer que é mais importante, mas depois ainda não demos o passo seguinte. E o que é que podemos fazer para isso? Sim, e eu vi e fazem bem, tanto que eu roubei de vocês. Perguntei logo a Catarina se era preciso trazer ou se tinha, para mostrar que vocês estão a fazer um bom trabalho, não há plástico cá dentro. Basicamente, eu até tinha comentado essa hipótese, existem hoje em dia pequenos projetos que podem ser feitos, que são basicamente micro-hortas, que nós conseguimos colocar dentro da copa, ou tipo num corredor, ou num espaço que vocês achem mais conveniente,
E o que eu acho que resolve melhor para empresas, tipo este tipo de empresa, que não tem um tamanho muito grande, e eu vi e perguntei mais ou menos o que é que produzem por dia, e eu acho que é um valor razoável, e encaixar num vaso com uma horta anexa um compostor de minhocas feito em madeira. Isto é algo que vocês mesmos podem construir, há um manual, há vídeos na internet, podem simplesmente arranjar isto, colocar ali e podem começar a colocar as cascas e as borras diretamente nisto ou no fim do dia, podem esvaziar o baldinho lá dentro. O que vai acontecer? Nós temos sempre a impressão que, oh meu Deus, isto aqui vai ser imenso composto e não vamos dar vazão. Não é verdade, porque quando nós fazemos sistemas que integram a horta e as florzinhas ou aromáticas, ou mesmo pode ter tipo, sei lá, camomila, menta, algo para fazer em chá, cá na copa, isto acaba sendo escoado naturalmente e vai ter muito pouco composto que, de facto, quem quiser pode pegar um bocadinho, pode levar para casa, para a horta, etc. Sistemas com minhocas em escritórios é o que eu tenho visto que dão o melhor resultado. Se quiserem fazer aqui, não é? Se não quiserem fazer aqui, existe, obviamente, sempre a hipótese de vocês contratarem um serviço externo. Existem empresas que fazem, eu não sei exatamente quais fariam por essa demanda, mas pela quantidade de resíduos que produzem, eu acho que seria um desperdício de dinheiro e perder a oportunidade de mostrar para as pessoas que têm dali, tipo, uma hortinha pequenina, que podem tirar coisas, e tem ali um sistema de minhocas que está integrado, as minhocas conseguem sair e entrar do compostor pelos buraquinhos, e conseguimos todos os dias colocar os baldes, e depois, por exemplo, os guardanapos ali da cozinha, papel cartão de embalagens que recebem, etc., e depois só alguém ir lá e colocar, eu acho que é uma solução perfeita, porque o grande problema de uma empresa é, se tiverem só o compostor, depois vão precisar de um sítio para colocar o adubo. E esse sistema integrado, eu acho que é a melhor resposta que há. Depois, o problema é que vocês são bastante urbanos, não é? Já aconteceu, por exemplo, estive na semana passada numa escola que tinha um grande jardim, instalámos 13.000 litros num equipamento de compostagem e eles têm uma horta gigantesca. Mesmo assim está no centro de uma cidade, mas eles têm jardim, não é? Outra coisa que se poderia pensar, se precisarem de mais vazão, eram até hortas verticais. Eu acho que com essa luz natural e a configuração do escritório até poderiam ter, se calhar, alguns vasinhos ou alguma vida, e nesses vasinhos podia-se colocar o resto de... Não sei, é porque tem ali algumas plantas. Mas eu sou grande fã de que está muito bonito, mas nós sabemos que aquilo não é um musgo da floresta, não é? Portanto, eu acho que esses sistemas funcionam. Sim, pode estar ao ar livre se tiver a sombra, ou se for sempre sol, tem que ter um volume mínimo para que as minhocas não morram de calor, para que elas consigam cavar fundo e proteger-se do calor durante o verão. Se for coberto, não faz mal. Ou seja, poderiam subir, colocar lá em cima na hortinha e poderiam ter uma horta, por exemplo, no telhado. Pode ser uma coisa pequenina, pode ser uma coisa maior. O que eu acho que é importante é que seja sempre uma decisão do grupo. Porque se for